Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Bom, dando início aqui à nossa aula de hoje, o primeiro ponto é fazer a correção das atividades da semana passada, dia 29/4. Eu solicitei que vocês realizassem a atividade 5 da página 202 e agora é a hora de fazer com vocês a correção. Vamos lá, para fazer a atividade, vocês precisavam aí analisar essas duas imagens, imagem 6 e imagem 7. Vamos à pergunta A. As imagens 6 e 7 representam lugares diferentes? Explique a sua resposta. Então, veja bem, ainda que no decorrer dos anos tenha ocorrido a intensa transformação da paisagem, as imagens 6 e 7 são do mesmo lugar. Então, ambas as imagens são da Praça da República, é onde hoje se localiza a Praça da República, em São Paulo. A única diferença é que houve uma mudança gigantesca aí na paisagem, mas apesar dessa mudança, a gente está falando sim de um mesmo lugar. Na atividade B, a maior interferência, eles perguntam em qual das imagens vocês percebem a maior interferência antrópica. Claro que aqui na imagem 6 a gente já vê muitos elementos culturais, né? Nós já conseguimos visualizar aqui muitos elementos construídos pelo homem, mas é óbvio que na imagem 7, essa interferência antrópica, essa interferência humana, ela foi muito mais significativa. Então, a maior interferência ocorre na imagem 7, pois é uma imagem mais atual, onde nota-se acentuadas alterações em decorrência da organização social estabelecida. Já na letra C, pergunta aí para vocês se na imagem 6 se tem apenas elementos naturais. Não, né, pessoal? Na imagem 6 a gente vê sim já elementos culturais, como eu já havia falado. Na letra D, pergunta o seguinte, pede, na verdade, que vocês descrevam quais foram as principais transformações que ocorreram nessa paisagem entre o fim do século XIX e 2019. Nesse período de tempo, pessoal, entre o final do século XIX e o ano de 2019, aconteceu no Brasil o processo de urbanização, ou seja, o Brasil ele passa de ser predominantemente rural para ser majoritariamente urbano. Então, a principal mudança foi a intensificação aí dos prédios, dos centros comerciais, das avenidas. Então, a gente percebeu aí uma intensa modificação da paisagem. Então, a correção da atividade 5 da página 202, letra A, B, C e D, está aí na tela. Vou dar alguns segundos para que vocês possam aí printar a tela para corrigir essas atividades. Bom, agora, quanto à letra E e a letra F, vamos ver o que pergunta. Na letra E, pergunta o seguinte: explique com suas palavras por que a Praça da República é um dos lugares mais visitados da cidade de São Paulo. E na F, que práticas sociais ocorrem nesse lugar? Que tipos de experiências as pessoas que visitam a Praça da República podem ter? Bom, na letra E, né, a Praça da República ela é um dos lugares mais visitados de São Paulo devido à sua localização. Ela é próxima de avenidas de grande movimento e também é próxima de diversos prédios históricos e ainda conta com uma feira de artesanato tradicional que ocorre todos os domingos desde 1956. Na letra F, o que a pessoa vivencia quando ela visita a Praça da República? Ela acaba por realmente
entender, ter uma experiência real do que é a capital do estado de São Paulo. Então, devido à presença da feira aos domingos, são estabelecidas relações de comércio. Quem visita a Praça da República em São Paulo vive a experiência da capital, devido a tudo que ela representa e a sua centralidade. Bom, para hoje vocês deverão fazer a atividade 1 da página 204, tá? Vocês deverão realizar essa atividade. Mas, no entanto, eu quero destacar aí para vocês que a leitura do texto 1, ela é imprescindível e eu farei essa leitura com vocês. Mas, antes disso, eu quero mostrar esse mapa dos continentes aí, de todos os continentes do nosso mundo, do nosso planeta Terra. O que é continente, pessoal? É um conjunto de países, né? O continente é um grupo aí de países. Falando isso aí de maneira bem sucinta e resumida para vocês entenderem. Então, a cada grupo de países que está rodeado aí por água, a gente tem um continente. O Brasil, por exemplo, está aqui nessa parte em laranja, que é o continente da América, continente americano. Bom, até o século XV, esse continente em laranja, ele não era conhecido dos demais povos que habitavam o planeta Terra. Foi quando os europeus, através de navegações, chegaram à América e, inclusive, nomearam esse continente como o novo continente, porque até então ele era desconhecido. Então, a Europa, que está aqui em roxo, os povos europeus, eles descobriram, entre aspas, porque esse termo não é certo, né? Mas eles vieram e colonizaram a América. Descobriram porque para eles era desconhecido, mas já haviam povos que aqui habitavam essas terras. É muito importante lembrar que já haviam habitantes aí nessas terras. Então, fazendo a leitura aqui com vocês do texto 1, muitas partes desse novo mundo eram densamente povoadas. As estimativas demográficas continuam a ser tema de debate, mas os cálculos da população total da América no momento do primeiro contato com os europeus têm apontado para mais de 57 milhões de pessoas. Então, veja bem, quando os europeus chegaram em terras americanas, já havia aqui aproximadamente 57 milhões de pessoas. Essa população, ela era numerosa e não vivia assim em uma sociedade uniforme. Na geografia extremamente variada e muitas vezes difícil do continente, os habitantes humanos, eles tinham se adaptado a ambientes ecológicos muito diferentes. Pelo que, ao chegar à América, os europeus encontraram uma enorme diversidade de sociedades, desde caçadores e coletores nômades a civilizações sedentárias complexas. Então, os povos que aqui habitavam a América eram muito diversificados. Na imagem 1, tem alguns terraços que foram construídos pelos povos incas, que habitavam ali a região de Machu Picchu, no Peru. Eles faziam esses terraços para justamente conseguir fazer as suas práticas agrícolas. Já na imagem 2, vocês vão ver ilhas flutuantes construídas pelos urus, também no Peru. Então, o que eu quero que vocês percebam, a diversidade de paisagem e que os povos que aqui habitavam, eles já tinham aí o seu modo de viver e a sua cultura. Tendo feito a leitura do texto, tendo observado as imagens, essa é a atividade que está aí na página 204. Essas são as perguntas que vocês devem responder. Então, hoje, para essa semana, vocês devem fazer a atividade 1 da página 204, que são essas perguntas. Se vocês não conseguirem responder todas as perguntas, não tem problema, mas todas aquelas que vocês conseguirem responder, assim realizem para que vocês possam ter êxito nos estudos de vocês. E qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima aula!